meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje é domingo, dia 5 de julho de 2020. Nossa meditação de hoje será baseada no primeiro capítulo de Apocalipse, versículo de número 20 e o versículo número 1 do capítulo 2. Eu gostaria de sugerir que você tivesse a sua Bíblia aberta no primeiro capítulo de Apocalipse, porque isso ajudará você a acompanhar melhor aquilo que eu tenho para dizer, tá bem? Então vamos à leitura. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O livro do Apocalipse, que quer dizer revelação, foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo, quando o César romano, um homem chamado Domiciano, estava promovendo um período de intensa perseguição contra a Igreja do Senhor Jesus. Na verdade, foi um período de tanta crueldade contra os cristãos que, aqui no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo João descreve aqueles dias como dias de tribulação para a Igreja. Ele mesmo, João, estava preso numa ilha chamada Patmos, por causa do seu testemunho do Evangelho de Jesus. Agora, ao mesmo tempo em que este inimigo feroz e cruel estava perseguindo a igreja do lado de fora, as igrejas, de modo geral, também estavam experimentando conflitos internos, conflitos interiores. E isto porque, devido ao tempo transcorrido e devido às perseguições exteriores, muitos estavam esfriando na fé, muitos estavam desanimando, e por causa deste desânimo e esfriamento, caindo em pecados grosseiros, havia sutilmente algumas doutrinas, algumas heresias que estavam entrando no seio da igreja, contaminadas pelo mundanismo, contaminadas pelo pecado. E então muitos estavam sucumbindo diante das tentações. Assim, o Apocalipse ele foi escrito com um duplo propósito. O primeiro deles foi de, em amor, disciplinar os crentes em Jesus, repreendê-los através da palavra do Senhor, para que se arrependessem dos seus pecados, para que se renovassem em sua fé e assim continuassem perseverantemente em seguir ao Senhor Jesus. E ao mesmo tempo, encorajar os cristãos em suas tribulações por causa do reino de Deus. Então, neste sentido, o que o Senhor Jesus faz é mostrar que, a despeito de toda a perseguição que os crentes enfrentam neste mundo, todo conflito, toda a oposição à sua fé, a despeito de todas as adversidades, o crente nunca está sozinho, ele nunca está abandonado à sua própria sorte, como se fosse uma ovelha que não tem pastor. Ao contrário, ele não é um filho abandonado, pois em todos os momentos ele pode contar com a presença do Senhor Jesus, fortalecendo, orientando, sofrendo junto em cada situação. E no final, a promessa deste livro é essa, que assim como o Senhor Jesus venceu o mundo, o diabo, o pecado, a morte, assim também todo aquele que perseverar em segui-lo será um vencedor e herdará a vida eterna. Para a nossa meditação de hoje, eu gostaria de destacar então, aqui no capítulo 2, versículo 1, que nós já temos lido. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Com base neste versículo, eu desejo dar aos irmãos mais uma palavra de encorajamento. Há 2 coisas que desejo destacar. Primeiro, quem é que está falando aqui? E segundo, o que ele está falando aqui.
Primeiramente, então, vamos considerar quem está falando. É uma referência aqui ao próprio Senhor Jesus. Se você voltar a sua Bíblia aí para o capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver que o apóstolo João está nos contando que ele estava preso na ilha de Patmos por causa da sua fé no Senhor. E num certo domingo, o dia do Senhor, como ele chama aqui, ele teve uma visão do próprio Senhor Jesus. Jesus apareceu para ele em toda a sua glória, em toda a sua majestade, de sorte que se tornaram escassas as palavras para descrever o resplendor do Senhor Jesus. De maneira que João, a princípio, sentiu-se todo amedrontado. Mas o Senhor Jesus, então, tranquilizou o coração do apóstolo amado e disse: não tenha medo. Há muitas coisas ditas a respeito de Jesus aqui no capítulo 1, meus irmãos, mas eu quero destacar apenas algumas delas. Por exemplo, aqui no capítulo 1, Jesus se apresenta como o Senhor da vida, mais precisamente aquele que é o autor da vida e aquele que venceu a morte. Veja no capítulo 1, versículos 17 e 18. João diz assim: quando eu vi ao Senhor, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João estava se sentindo sem forças, ao ponto de cair diante da glória do Senhor Jesus. Então o Senhor colocou a sua mão sobre o apóstolo amado e disse: não tenha medo. Como quem diz: sou aquele que você já conhece. Eu sou o primeiro e o último, aquele que já existia antes de tudo, e que mesmo que tudo deixe de existir, continuará para sempre, eternamente. Estive morto, ele diz, mas venci a morte, e estou vivo para sempre. Então, Jesus é aquele que é antes de todas as coisas e aquele que é eterno. Aquele que venceu a morte, pois morreu e ressuscitou. Mas por que ele precisou morrer e ressuscitar? A resposta está no versículo de número 5. Eu quero ler apenas a parte B. Diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele nos ama. Ele ama a sua igreja. Ele nos amou tanto a nós que estávamos condenados ao castigo eterno por causa dos nossos pecados, estando nós escravizados ao poder do mal, ao poder de Satanás. Ele deu a sua vida por nós ali na cruz e desta forma levou sobre si o castigo que era nosso, vencendo os nossos pecados e vencendo a Satanás, para que através disto nós pudéssemos ter perdão, libertação, redenção, reconciliação com Deus. No versículo 6 ele diz: e nos constituiu reino, para sacerdotes para seu Deus e Pai. Nos fez servos do reino de Deus, pessoas que pertencem a Deus, para que nós ministramos diante dele por toda a eternidade. Também ele é aquele que, assim como foi para o céu, há de voltar para julgar o mundo e buscar os que lhe pertencem. Veja o versículo 7, a parte A. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os que o crucificaram. Ele é o Senhor, é o Todo-Poderoso, conforme nós vemos no versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, quem está se revelando aqui é o Senhor de tudo e de todos, aquele que nos amou e deu a sua vida por nós, aquele que virá para nos buscar e para julgar todos aqueles que nele não quiseram acreditar. E o que é que está dizendo o Senhor dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim? O que está dizendo aquele que nos ama? Veja novamente o capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Consideremos então o que ele diz, ou melhor, o que ele diz
que está fazendo? Ele conserva na mão direita, ele explica, as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. No capítulo 1, versículo 20, o Senhor Jesus já havia explicado o significado das 7 estrelas e dos 7 candeeiros de ouro. Ele diz ali que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e que os candeeiros são as 7 igrejas, referindo-se às 7 igrejas para as quais este livro primeiramente foi dirigido. Agora é bom lembrar também que no livro do Apocalipse, por ser um livro de visões simbólicas, a palavra 7 ou o número 7 também é um número da perfeição. É um número que significa aquilo que é completo. O que eu quero dizer com isto é que, assim como este livro foi escrito para aquelas 7 igrejas literais ali da Ásia, foi escrito também para toda a igreja do Senhor Jesus, aqui representada por estas 7 igrejas. E ele diz então aqui, primeiramente, que ele tem na sua mão os anjos das 7 igrejas. O que será que quer dizer isto? Será, porventura, que cada igreja tem um anjo da guarda, alguém que é responsável por protegê-la? Embora nós creiamos na assistência dos anjos servindo o povo de Deus, nos parece que não é este o caso aqui. Isto por 2 ou 3 razões. Uma delas, meus irmãos, é que a Bíblia jamais foi escrita para ser dirigida aos anjos. Não teria sentido Deus, através do apóstolo João, escrever cartas ou um livro para os anjos que habitam no céu, pois ali eles têm acesso direto à presença de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia também diz para nós que se um anjo viesse a pecar, como alguns o fizeram, ao anjo não é dado a capacidade, não é dado o dom de arrepender-se dos seus pecados. No entanto, aqui nestas cartas, várias vezes o Senhor chama os anjos das igrejas, assim como as igrejas, ao arrependimento. Portanto, esses anjos aqui, na verdade, são seres humanos. Mas que seres humanos são esses? Nós podemos responder atentando para o significado da palavra anjo, que é mensageiro. Por exemplo, no profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 7, os sacerdotes de Israel são chamados anjos ou mensageiros do Senhor. E nas igrejas do Novo Testamento, o Senhor Deus sempre coloca pelo menos um mensageiro, um homem dotado com a sua palavra, que há de ministrar a sua palavra para as igrejas. Esses anjos das 7 igrejas, ou os anjos aqui mencionados, normalmente são chamados no Novo Testamento pastores, ou presbíteros, ou ainda anciãos. São aqueles homens dados por Deus para transmitir a palavra de Deus em cada uma das igrejas. E ele diz aqui, eu sou aquele que segura, que tem na sua mão direita os anjos das 7 igrejas. O que significa isto? O fato de que o Senhor Jesus tem os seus mensageiros, os seus pregadores nas suas mãos. Na verdade, meus irmãos, esta é uma realidade maravilhosa a respeito da qual a Bíblia nos diz que não está limitada apenas aos pregadores da palavra de Deus. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 10, que nós iremos ler, o Senhor Jesus diz que todos os crentes estão nas suas mãos. Aliás, vale a pena a gente ler desde agora. João capítulo 10, versículos 27 a 29, está escrito assim. Vamos ler também no 30. As minhas ovelhas, diz o Senhor Jesus, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus está aqui, neste texto, se referindo a todas as suas ovelhas. E os pastores das igrejas, antes de serem pastores, são também ovelhas do Senhor Jesus. E como todas as ovelhas, acontece
como os pastores também, sofrem constantes ataques do inimigo de suas almas. Assim como todas as ovelhas estão também cercados de tentações, de oposições e de circunstâncias que podem fazê-los sofrer. Mas veja a palavra do Senhor Jesus. Eu sou aquele que segura na mão, que tem na mão as 7 estrelas. Isto é, os pastores, os meus mensageiros em cada igreja. O que significa, meus irmãos, esta palavra do Senhor? Quais as implicações disso? Primeiro, no texto de João capítulo 10, o Senhor diz assim: as minhas ovelhas, eu as conheço, elas estão na minha mão e na mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. E da minha mão e da mão do meu Pai, ninguém pode tirar as minhas ovelhas. Isso significa proteção, meus irmãos, contra os ataques de Satanás, contra todo tipo de oposição, todo conflito que nós, os crentes, podemos passar neste mundo. O Senhor está dizendo assim: olha, você é meu, e da minha mão ninguém pode tirar você. Meu Pai, que colocou você na minha mão, é maior do que tudo, é maior do que todos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, então na minha mão você está protegido. Quando o Senhor Jesus diz que nós estamos nas suas mãos também, além dele estar descrevendo a proteção que nós temos, o abrigo que nós temos nele, ele também está dizendo: quem te sustenta sou eu. Quem mantém você firme no lugar em que você está sou eu. É por isso que ele disse para João: não temas. Além disso, um outro aspecto do que significa estar na mão de Jesus, nós podemos também ver no profeta Jeremias, capítulo 18. Eu quero ler apenas o versículo 6 de Jeremias 18, que diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa é uma passagem muito bonita. O começo aqui do capítulo nos diz que Deus colocou no coração de Jeremias que ele fosse até a casa do oleiro, e ele se levantou do seu lugar e foi até lá, e quando ele chegou lá, ele viu o oleiro, isto é, o homem que trabalha com barro, fazendo vasos, fazendo peças de cerâmica. Ele viu o oleiro trabalhando no seu torno, colocou um pouco de barro sobre aquele torno ali, sobre aquela roda, e começou a girar, girar, mas de repente, enquanto ele trabalhava, fazendo um vaso novo, aquele vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Então ele tornou a pegar o mesmo barro e a fazer dele um novo vaso. E então Deus, mostrando, falando com Jeremias, diz assim: assim como este vaso de barro está nas mãos do oleiro, e ele trabalha segundo o seu querer, assim também vocês, casa de Israel, estão nas minhas mãos, e eu trabalho segundo o meu querer. Que verdade estupenda, meus irmãos, para não usar de novo o adjetivo maravilhoso. Mas que palavra maravilhosa, que verdade sublime. Estamos sendo trabalhados nas mãos de Deus. As mãos dele, como diz aquele hino que nós gostamos tanto de cantar, as mãos de Deus dirigem o nosso destino. E, ó Deus de amor, nos alegramos em que seja assim. Sim, as nossas mãos estão sendo dirigidas por Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Um Deus de amor, de sabedoria, de bondade, o Deus Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, estar nas mãos do Senhor também significa, entre outras coisas, ser instrumentos dele. Romanos capítulo 6, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aqui Paulo está descrevendo para nós como deve ser a nossa vida agora que temos sido alcançados pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. Morremos para o pecado, morremos para o mundo, morremos para a carne,
Portanto, não devemos nos oferecer mais ao pecado como instrumentos de injustiça, mas devemos nos oferecer a Deus como instrumentos da sua vontade. Essa palavra instrumentos, o que é um instrumento? Podemos pensar em instrumentos, por exemplo, instrumentos musicais, que nós manuseamos para emitir os sons das notas musicais. Ou podemos pensar em ferramentas de trabalho. De qualquer forma, instrumento significa alguém que está nas mãos de Deus para ser usado por Deus, para que Deus, por seu intermédio, faça a sua vontade. Portanto, meus amados, quando ele diz assim, eu sou aquele que tem as 7 estrelas nas minhas mãos, eu sou aquele que está protegendo, que está sustentando, que está moldando conforme o meu querer. Eu sou aquele que está usando a vida de vocês em minhas mãos. E tudo isso, meus irmãos, é tremendamente encorajador, consolador, fortalecedor, no sentido de que o nosso coração se revigora e nós continuamos a enfrentar as batalhas da vida, as tentações, as oposições, com fé no coração, com alegria no Espírito Santo. Agora ele diz mais, ele diz que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, isto é, ele anda no meio das suas igrejas. Talvez você possa até pensar, mas nós não estamos nem podendo nos reunir como igrejas, por causa desta quarentena, por causa desses tempos de pandemia. É verdade, como seria bom que nós estivéssemos reunidos para adorar ao Senhor, para meditar a sua palavra. Mas o que me ocorre, meus irmãos, é que mesmo que nós não estejamos unidos presencialmente, fisicamente, o nosso coração está unido pela fé no Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, estava bem distante deles, e uma decisão difícil que a igreja de Corinto deveria tomar por causa da disciplina de uma certa pessoa que estava escandalizando o Evangelho de Jesus. Então Paulo, lá no lugar que ele estava, ele disse assim, reunidos nós, o meu e o vosso espírito, tomemos essa decisão. Então mesmo que nós estejamos distantes fisicamente, irmãos, estamos unidos espiritualmente. E a verdade maravilhosa que a palavra de Deus descreve para nós é que Jesus anda entre nós. Jesus está no meio da sua igreja espalhada pelo mundo. Não somente em cada igreja local, mas onde quer que o povo do Senhor esteja, ali o Senhor está presente. Significa que o Senhor está presente, entre outras coisas, ouvindo as nossas orações, atendendo as nossas orações. Onde quer que esteja um filho dele, num quarto isolado, como disse Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, ali está o Senhor Jesus. Significa que onde quer que a palavra de Deus esteja sendo pregada, até aqui, por exemplo, através do YouTube, onde quer que a palavra do Senhor Jesus esteja sendo pregada, o Senhor Jesus está com seus filhos, porque ele disse, ide fazer discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco todos os dias. Não é somente nos dias em que está tudo bem. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Significa também que o Senhor Jesus está no meio do seu povo, conhecendo tudo o que se passa no seu povo, entre o seu povo. Porque, por exemplo, no capítulo 2, aqui, logo em seguida, no versículo 1, Jesus diz assim, versículo 2, Jesus diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e continua a elogiar aqui nesta carta à igreja de Éfeso, Jesus está no meio das suas igrejas, do seu povo, conhece a sua fidelidade, conhece as suas lutas, a sua perseverança, conhece o seu amor, conhece as suas obras, conhece todas as coisas, porque Jesus nunca nos abandona, Ele está sempre no nosso meio. Vamos concluir, meus irmãos, a nossa meditação de hoje. Este Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o Senhor da vida e da morte, o Criador de todas as coisas, aquele que é eterno,
aquele que é cheio de majestade, também é o Deus que nos ama. É o Deus cuja presença pode ser amedrontadora, mas é o mesmo Deus que na noite em que instituiu a Santa Ceia, porque Ele nos deu a Santa Ceia, tinha o apóstolo João reclinado no seu seio. O mesmo Deus que se fez carne porque nos amou e deu a sua vida por nós. Quando foi escrito o Apocalipse, a igreja estava passando por muita tribulação, como nós estamos passando por tribulações. Aliás, como a igreja do Senhor Jesus sempre passou por tribulações. Mas ele diz: não temas, eu seguro na minha mão direita os anjos de cada uma das igrejas. Eu ando no meio de cada uma das igrejas. O que devemos fazer, meus amados, diante desta verdade tão preciosa? Primeiro, nos apegar a elas. São palavras de Jesus. São palavras da testemunha fiel e verdadeira, do Deus que não pode mentir, aquele em quem nós podemos confiar. Na sua tribulação, apegue-se à fidelidade do Senhor Jesus, que diz: eu estou contigo, não te deixarei, não te desampararei. Segundo, além de nos apegarmos a elas com toda a força do nosso coração, devemos deixar que elas nos consolem, que elas falem ao nosso coração, que elas nos fortaleçam, que elas nos encorajem. E em terceiro lugar, devemos erguer os nossos olhos para o céu e agradecer. Agradecer ao Senhor e resolutos continuar a nossa caminhada como filhos de Deus neste mundo cheio de tribulações. Devemos buscar forças do Senhor, confiar no Senhor, continuar sem esmorecer, porque, como Ele disse, Ele virá entre as nuvens. Ele virá em breve para buscar a sua igreja. Ele virá em breve e, quando Ele vier, estejamos preparados para a sua vinda. Vamos orar. Ó Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor por esta revelação do Senhor Jesus. A Tua palavra é o nosso consolo, é a nossa força. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Dá-nos graça para que a Tua palavra esteja no nosso coração, na nossa mente, em nossos lábios, e que nesses tempos difíceis, assim como em qualquer tempo, nesses dias maus, a Tua palavra nos sustente, pois ela é a nossa vida. Oramos em nome de Jesus, louvando o Senhor por Tua imensa graça. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam, irmãos, com todos vocês e com todas as igrejas do Senhor, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.